Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Jonas Brasil, do sexo masculino. Com 40 e poucos anos, sou um homem pardo, cabelos e olhos pretos, tenho uma estatura mediana, trajo uma calça jeans e uma camisa azul. O ambiente de nossa aula é um estúdio de televisão. Usarei uma tela interativa para anotações. Aqui vamos analisar o romance A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Vamos conhecer um pouco do enredo na nossa aula de hoje, personagens, características desse romance A Falência, tá bom? Um livro ligado à tendência, à vertente realista, naturalista. Eu começo a nossa aula com um fragmento textual que diz assim: remorsos. Remorsos de quê? Pensa Gervásio, que desde o primeiro ano de casado, o meu marido não me traiu também? Qual é a mulher que, por mais estúpida ou mais indiferente, que não adivinhe, que não sinta o adultério do marido no próprio dia em que ele é cometido? Então nós temos aqui uma conversa entre a mulher adúltera, que é a Camila, que comete o adultério, e o Gervásio, que é o amante. Tudo bem? Então, uma conversa que mostra que ela era uma mulher que já sabia que o marido saía, dava suas puladinhas de cerca. Era um marido adúltero. Então, o argumento dela, ela reivindica também essa liberdade, já que o marido era um adúltero. A Falência, romance realista naturalista da autora Júlia Lopes de Almeida, publicado em 1901. Então, na virada do século XIX para o início do século XX. Então, nós vamos trazer nesse livro questionamentos sobre as diferenças de papéis sociais entre os gêneros, abordando principalmente a questão do adultério, que é um tema extremamente caro à literatura realista naturalista. Lembra do nosso Machado de Assis? Trabalha muito esse tema do adultério, tá bom? A Falência é considerada uma obra feminista, é uma obra que é um grito de liberdade das mulheres. É uma obra que quer trazer à tona um questionamento sobre os papéis igualitários dentro da sociedade. É uma obra que quer desamarrar esse preconceito envolvendo a mulher no início do século XIX. Tudo bem? Então é considerada uma obra feminista e carrega consigo questões até hoje presentes em nossa sociedade. O romance gira em torno do núcleo familiar das personagens Francisco Teodoro e Camila, um português, tá bom? E a Camila, que é a sua esposa. Francisco Teodoro é o protagonista. Então, o título, A Falência, faz referência tanto à questão financeira do empresário Francisco Teodoro, que vai cair em estado de falência, mas também representa metaforicamente a falência da instituição família, por conta do adultério, que é um tema caro à literatura realista. Então, uma falência dúbia, falência tanto da instituição família, que foi construída, que foi alicerçada sobre um terreno não muito, digamos assim, fértil, tá bom? Porque o casamento do Francisco Teodoro com a Camila se dá por conveniência e não pelo amor verdadeiro, que é um tema muito questionado em romances pelos romancistas realistas. Tudo bem? Então faz referência tanto à questão financeira do empresário Francisco Teodoro, que se desdobra ao final do romance, quanto à parte do relacionamento extraconjugal de Camila. Então é a falência dúbia, falência da instituição social família e falência do próprio Francisco Teodoro, que investiu de maneira errada, está na Bolsa de Valores. Sociedade machista é um tema desse livro, tá bom? Patriarcal, conservadora, um libelo contra o machismo, É um livro que fala sobre a opressão que a mulher sofria durante o início do século XIX. Na verdade, durante o início do século XIX, porque o livro trata dessa época. Francisco Teodoro é um português que chega pobre ao Brasil e constrói sua riqueza trabalhando como empresário do café.
lembra muito o livro O Cortiço, né? O João Romão, um português, que fará riqueza explorando a força de trabalho do brasileiro aqui na nossa terra. O personagem sente a necessidade de se casar como forma de cumprir o seu papel social. Olha só, sente a necessidade, não é que ele quisesse, é porque socialmente ele precisava de uma mulher, de uma esposa, para chamar de sua. Está entendendo essa metáfora? Como um objeto de decoração. Assim, Teodoro conhece Camila, uma jovem que aceita casar-se com ele, por interesse e por conveniência. Então, meu amigo vestibulando, tu já sabe que a família foi construída num terreno meio arenoso, tá? Então, não foi consolidado essa família a partir do amor verdadeiro. Então, tudo indica que essa relação está fadada ao insucesso, porque não foi construída a partir do amor verdadeiro. Ele foi lá onde morava Camila, que ele ouviu falar que havia uma moça linda, e aí, digamos assim, um objeto, ele foi lá e concebeu essa Camila como sua esposa, poderoso que ele era. Avançando um pouco mais, amigo vestibulando na trama, Camila, por saber que Francisco era um homem rico, que poderia ajudá-la e ajudar a família, e Francisco, por ver em Camila uma boa opção de esposo. Então, um casamento totalmente de conveniência. Agradava a ele, uma mulher bonita, uma mulher linda, uma mulher atraente, e a ela, porque ele era um homem rico que poderia ajudar a família. Tudo bem? Trazendo-lhe o status social de que ela necessitava. A consolidação da fortuna de Francisco Teodoro é abordada também em paralela a esse relacionamento amoroso com Camila. Como eu já falei no início, a instituição família ela vai falir, daí o título do livro, Falência da Instituição Familiar, isso de um ponto de vista machista, isso de um ponto de vista patriarcal. Uma família fadada a um insucesso. E também a questão social dele, econômica, que ele também vai falir. Já, tudo bem? Só antecipando isso. A jovem esposa começa a ter um relacionamento extraconjugal. Olha aí, nossa, ela foi capaz disso. Eu abri a aula mostrando uma conversa dela com o amante, esse médico, onde ela afirma que já sabia que o marido era um marido adúltero, que era um marido falso, mentiroso para ela. E isso dá a ela essa liberdade de também enveredar pelo adultério. Na verdade, o que se põe em xeque aqui são os direitos iguais, são personagens venais. Assim como ele tem a necessidade, digamos assim, do sexo fora do casamento, ela também vai fazer por onde também ter esse relacionamento. Ou seja, isso daí soa como um atenuante para ela. Tudo bem, mas sempre do ponto de vista dessa questão da mulher ser vista como menor. Então, um livro que defende essa teoria, defende essa visão dos direitos iguais. Olha que lindo, cara! Chega de arrepiar. Um médico muito erudito e amigo próximo da família, logo ela se sentiu atraída, encantada por ele, e não demorará para os dois acasalarem. Acasalarem, uma expressão que lembra bem o naturalismo, né? Como dois bichos, como dois animais, visto que o livro ele é um livro dentro da vertente naturalista, onde o sexo exerce um poder soberano sobre as personagens. Não esquecem, vestibulando. Francisco Teodoro decide abandonar o comércio e investir seu dinheiro na Bolsa de Valores por influência de um amigo. Aí é quando ele vai se dar mal, ele vai cair num processo de falência, aí tu já viste um homem acostumado a dar grandes festas, a receber muitos convidados na sua mansão, lá no bairro de Botafogo, e aí de repente ele entra num processo de falência, ele não vai suportar a dor e aí comete o suicídio, Francisco Teodoro. Em meio a toda essa turbulência familiar, Camila e sua família vão ficar pobres da noite para o dia e se veem obrigados a trabalhar a tese do determinismo. A filha do casal, Ruth, antes da falência da família, pediram ao pai que desse uma casa de herança a Nina, sobrinha de Camila.
O pai atende ao pedido da filha e ao final da trama, é nessa casa simples que todos eles vão morar. Tudo bem? Camila, após a morte do marido, vendo-se livre das amarras daquele homem possessivo, obsessivo, vai atrás do médico com quem tinha relações extraconjugais, ao propor a doutor Gervásio, vamos nos casar. Aí vem o duro golpe, ele fala para ela, eu sou um homem casado. Então ele só apenas teve essa relação carnal com ele, que é típica das relações sexuais, das taras sexuais dos romances naturalistas. No final, todas as mulheres da trama aparecem exercendo algum tipo de trabalho para garantir seu próprio sustento. Continuando a nossa saga, amigão vestibulando, questão número 1. Era a Noca que vinha toda alterada. Nossa Senhora, quebrou-se o espelho grande do salão. Quem foi que quebrou? Perguntou Nina para dizer alguma coisa. Ninguém sabe. Veja só que desgraça estará para acontecer. Espelho quebrado, morte ou ruína. Morte, se fosse pelo menos a minha. Ó, já dá para perceber que tem alguém negativo, pessimista aí. O diálogo apresenta a reação das personagens femininas ao incidente doméstico com o objeto de decoração no palacete de Botafogo. Sinal alternativa que justifica a fala de Nina. Letra A destruição do espelho a leva a desejar a morte, pois sugere o alívio para a frustração amorosa. Letra B, a quebra do espelho lhe provoca o temor da morte, uma vez que antecipa a ruína financeira. Letra C, a destruição do espelho traz a certeza da morte, pois sinaliza o suicídio do ser amado. E a quebra do espelho faz desejar a morte, pois sugere a catástrofe amorosa do casamento. Resposta correta: a destruição do espelho leva a desejar a morte, pois ela era uma mulher frustrada no amor. Letra A, nossa resposta correta. Questão número 2. O protagonista de A Falência encarna um tipo representativo da sociedade brasileira do século XIX. Aponte a alternativa, amigão, que apresenta duas características desse tipo social constatada na trajetória do nosso querido Francisco Teodório. Letra A, de baixa posição social e sem recurso. Letra B, brasileiro e herdeiro. Letra C, trabalhador livre e burguês. Letra D, burguês e de baixa posição social. Tá na cara que ele é um trabalhador livre, tá? De livre iniciativa da burguesia que vai enriquecer trabalhando aqui no Brasil. Questão 3. Resumindo seus pensamentos de vencido, Francisco Teodório disse alto num suspiro: trabalhei, trabalhei, trabalhei. E aqui estou como Jó, repetiu ele furioso, arrancando as barbas e unhando as faces. Não lhe bastava arrependimento, a dor moral, queria o castigo físico, a maceração da carne, para a completa punição da sua inércia, não saber guardar a felicidade depois de ter sabido adquiri-la. É sinal de loucura. Ele era um doido? Sim, ele era um doido, tal qual o avô, Rio Alto, ele era um doido. No excerto acima, o narrador se detém no momento em que o protagonista atormentado revê sua trajetória e se recorda do avô. Qual a voz narrativa caracterizada no excerto? Discurso direto, letra A alternação da voz narrativa, discurso direto e indireto. Não há alternação da voz narrativa. Discurso indireto, não há alternação da voz narrativa. Discurso direto e indireto, há alternação da voz narrativa. Perfeito! Letra D, meu amigo vestibulando. Na aula de hoje, nós podemos analisar a obra A Falência, que está dentro da literatura realista naturalista. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais, meu amigo vestibulando. Tchau, tchau!